Olá, estamos chegando. Hoje, dia 2 de novembro de 2023. Esse é o podcast Previna-se número 36. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. O podcast Previna-se, ele é feito por você e para você. Você que tem interesse em participar, sugerindo pauta, sugerindo convidados, os nossos canais de comunicação. Programa Previna-se, @abrasconde.org, programa Previna-se, @abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que busca modernizar o elevador, restaurar o elevador, contato de manutenção de elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, serviço de manutenção predial, restauração de fachada, pintura, qualquer trabalho de alvenaria. Estamos com a ProVip, provip.com.br, telefone deles 3533-2826. Você que busca serviço de portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, www.gruponatzar.com.br, Natzar Serviços, telefone deles 2081-5811, e revalidação de AVCB, treinamento de brigada de incêndio, primeiros socorros, Grupo Nova Estratégia Consultoria, também está nos apoiando. Eles estão no Instagram como @novaestratégia.consultoria. O contato deles é via WhatsApp, é 11 97602 6118. Então temos aí que honrar nossos patrocinadores, até porque eles que nos mantêm no ar. Então muito obrigado a você que nos prestigia com seu patrocínio também. O assunto de hoje, nós já tratamos sobre ele não faz muito tempo, inclusive com um dos nossos patrocinadores, que até eu esqueci de falar, ela já sempre briga comigo, né. Então nós temos o apoio de mais uma empresa que é de auditoria. Olha só, o tema de hoje e eu viajando na maionese aqui. Estamos também com o apoio da JBS Torres de São Paulo. JBS Torres de São Paulo é um escritório de auditoria especializado na área condominial. Então você que tem essa necessidade, inclusive o assunto de hoje é esse, www.jbstorresdesaopaulo.com.br. O contato deles é o WhatsApp também, é 11 97269 2996. Então desculpa, viu, Evelyn, ter esquecido aí de falar do seu apoio, me perdoe. Então, e o assunto de hoje é justamente auditoria. E por que estamos trazendo esse assunto? Porque recebemos aí alguns e-mails solicitando tratar de novo desse assunto. Mas como a Evelyn esteve aqui faz aí alguns meses, 2 ou 3 meses, até para poder a gente trazer um outro profissional com a mesma expertise, especializado também em condomínios, o que que nós fizemos? Nós buscamos esse convidado, vai se apresentar já, mas então, qual que é a ideia de trazer esse assunto de novo? Sempre quando a gente fala de um assunto, acaba gerando uma repercussão muito grande. E aí começam a surgir perguntas, e muitas vezes a gente direciona a pergunta para o convidado. Mas aí começaram a surgir perguntas e eu falei assim: "Espera aí, vamos trazer esse assunto de novo, a gente desmistificar tudo isso". Então, primeiro, Fernando, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Um feriado, né, hoje dia 2 de novembro, estamos aqui à noite para poder justamente prestigiar a sua audiência. Então, Fernando, por favor, se apresente, diga quem é Fernando Felício, fale aí dos seus trabalhos, da sua expertise, porque eu tô com uma pauta interessante aqui para a gente poder ajudar o internauta a entender um pouco mais sobre a auditoria. Mais uma vez, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Por favor, suas considerações iniciais e se apresente aí para o nosso internauta, por favor. Oi, Moreno. Obrigado novamente pelo convite. Nós já se conhecemos há um longo tempo, de tanto trabalhos como palestras, como os eventos, né? Me apresentar um pouco, meu nome é Fernando Felício, sou responsável pela empresa Staff Consultoria, tenho 22 anos de experiência com auditoria e na área condominial estou atuando por volta de 10 anos a 11 anos, fazendo uma especialização e trabalhos mais a fundo na parte condominial, né, para Boa. poder gerar
uma exatidão na informação, tanto para corpo diretivo, como para administradora, como para síndicos, né? E não sendo o auditor chato, e sim sendo o auditor parceiro, para que possa evoluir, né, nas prestações de conta, nas tomadas de decisões, junto ao condomínio. A gente sabe que a auditoria envolve muita parte financeira e que é o calcanhar de Aquiles de todo o condomínio, né? E aí qualquer coisa que tenha algum problema, então vamos fazer uma auditoria que é o seguinte, às vezes, vou falar que nem sempre, às vezes é uma auditoria financeira que precisa, né? Seria mais uma de controle, mas aí a gente precisa maturar ainda muito na cabeça dos síndicos, de administradora, para a gente poder ter uma exatidão melhor, tá? Novamente, obrigado pelo convite e mesmo sendo um feriado, é um prazer estar aqui. Boa, na verdade a gente que agradece. E é interessante, eu estive num evento na sexta-feira passada, até um evento relacionado ao mês passado, que foi o Outubro Rosa, né, e surgiu o assunto entre os próprios palestrantes sobre auditoria. E eu me lembro que um deles, que até nós nos conhecemos, ele é nosso conhecido em comum, nós nos conhecemos num evento dele, onde nós 2 palestramos, e ele comentou, né, justamente sobre a importância e a necessidade de auditoria. E é engraçado que quando ele falou isso lá no palco, eu falei: "Poxa, que bacana, né". Veio confirmar a necessidade de trazer esse assunto de novo aqui. Então, Fernando, eu vou me colocar no lugar do internauta agora, e eu quero entender, primeiro, o que é auditoria, porque a gente escuta falar muito de auditoria, auditoria, e nem todo mundo entende o que que é. E lógico que é importante, inclusive, entender a finalidade, para que que ela serve, né, porque então eu tô lá, eu estou morador, né, sou condômino, e eu tô ouvindo de repente aquela sabe que rádio na empresa a gente fala rádio peão, né, e no condomínio tem várias rádios, né, e eu quero saber o que que é auditoria, para que que ela serve e a finalidade dela, porque é o meu dinheiro que tá rolando lá, né, tô pagando o a taxa condominial, mas será que ela está sendo utilizada da forma correta? Enfim, então vamos lá. O que é auditoria e qual a sua finalidade? Para eu poder entender, estou sentado do lado de lá assistindo o programa e quero saber do que se trata, por favor. Legal, essa é uma pergunta bem interessante. Conceito de auditoria é até na cabeça de várias pessoas, né? A gente pode citar aí que é uma forma de análise, forma de validação de processo, a auditoria é muito mais voltado, né? O que a gente tem na cabeça, a parte fiscal e contábil de empresas e não de condomínios, né? Então, assim, uma auditoria, ela é responsável por toda essa validação. E qual que é a finalidade dela? É dar uma fidedignidade, né, na prestação de contas do condomínio, né, e mostrar para os condôminos que o que que são os condôminos? Nada mais são que sócio do condomínio. Afinal de contas, por mais que eles pagam a cota condominial, que é uma obrigação, eles são obrigados por tudo que tem no condomínio, né. Então, um um avo, né, do condomínio, ele é o responsável. E se tem qualquer benefício, claro, a gente não pode tratar um condomínio como uma fonte de receita, Tá. mas tem qualquer benefício ou se as despesas, que é o mais recorrente, ele é responsável por qualquer despesa que tem. Então a finalidade é, já que é contratado um administrador ou o síndico terceiro ou um síndico orgânico, né, o que a gente trata hoje, ele é responsável pela prestação de contas. E nada mais é que ele seria um controller da empresa, né, que nós estamos emitindo uma opinião sobre todas as movimentações que ele faz, se estão corretas e conforme os cronogramas, conforme plano orçamentário, enfim, conforme tudo que é definido em assembleias. Pô, e é bacana você falar isso, que aí, até fazendo uma comparação com a empresa, né. Então, por que que se contrata uma auditoria numa empresa? Não é para buscar, é justamente para saber se aquilo que foi definido, aquilo que foi acordado está sendo, executado, né. Perfeito. E daí, então, tá bom, eu tô na assembleia, né, onde eu moro lá, tal, e surgiu esse assunto, né. Poxa, algum condômino talvez, né, sempre tem aquele condômino que até porque conheça, ou por trabalhar numa empresa e entender a importância da auditoria na empresa, entender também a importância de trazer essa auditoria para o condomínio. E, tá bom, agora por que contratar essa auditoria? Seria e daí aí eu quero entender o seguinte, por que contratar? E se tem, de repente, pô, eu contrato uma auditoria,
direcionada ou ela pode ser mensal, sabe? Eu sou leigo no assunto, eu tô lá assistindo e quero entender, poxa, como é que eu contrato auditoria? Primeiro, por que contratar, né? E se tem, poxa, eu quero contratar só para, estamos agora conversando nos bastidores, né? Pô, é uma auditoria referente só ao exercício passado, né, o último mandato do último síndico. Mas eu quero, de repente, eu posso auditar, eh eh, 5, 10, 15 anos? Como é que funciona isso, tá? Porque eu tudo que se contrata no condomínio entra dinheiro, né, meu? Com certeza. Então, pô, eu quero saber quanto é que vai sair do meu bolso, né, eu quero entender, tá bom, primeiro, a importância, por que contratar, e se eu posso contratar, poxa, eu tô desconfiado que aconteceu isso no mês tal, pode ser assim? Pode sim, Moreno. Eu acho que foram feitas 2 perguntas, né, eu vou começar pela segunda, porque a gente consegue, no decorrer da resposta, validar a segunda o questionamento. Boa. Geralmente, os 2 tipos de auditorias que são feitas no condomínio são a auditoria investigativa e a preventiva, né. Vamos tratar a auditoria investigativa, que seriam fatos passados, tá. Então a gente pode auditar 1, 2, 5, 10, 15 anos, o qual for a necessidade. Mas precisa muito pensar com muita calma. Primeiro que tem o custo no condomínio, né, dessa auditoria passada, e verificar qual o tempo. Se de repente, aí junto com um assessor jurídico do condomínio, se precisa contratar por 10 anos, por mais que o síndico tenha sido reeleito 4, 5 mandatos aí, se compensa, puxar, né, 10 anos, se compensa puxar 5 anos, e verificar junto aos assessores jurídicos o prazo para poder entrar. Por mais que como você comentou, né, tem moradores que conhecem, verifique que tem alguma coisa que pode ter dado algum problema, tá, pode se contratar, mas precisa tomar cuidado na hora de entrar com a ação, tá. E o que que seria a auditoria preventiva? Nada mais é que poder fazer a validação de todas a prestação de contas mensalmente. Então, a partir do momento que a administradora, né, que hoje praticamente 100% dos condomínios aí tem uma administradora por trás, ela fecha a pasta de prestação de contas, eles enviam para a auditoria e nós validamos todas as informações. E aí o validar todas as informações recolhimento de impostos, recolhimento de tributos, se não tem nada atrasado, se os pagamentos foram feitos com documentação suporte, se o que foi definido em assembleias, está sendo tá Realizado. acontecendo mensalmente. O porquê que, eu classifico a auditoria preventiva como, a melhor auditoria hoje, em vez de uma investigativa? Simplesmente para mensalmente você já tá sabendo e não esperar 2 anos para quando vem a bomba de uma vez. Então, de repente, se deixou de pagar algum imposto por 2 anos e ninguém viu ou ninguém conferiu, são 24 meses de um valor de imposto que você tem a pagar, mais multa, mais juros e mais toda a dor de cabeça, aí é muita coisa junto. E aí, acho que a gente, passando por esses 2 tipos de auditoria, dá para poder, demonstrar qual que é a finalidade da auditoria, né. Simplesmente ou meramente para a gente poder validar todas essas informações e dar certeza a quem está administrando, hoje uma administradora e um síndico, que é o que tocam praticamente o prédio, né, e o corpo diretivo, que eles são também obrigados a validar o pessoal do conselho, Sim. de ter uma segurança nas informações que estão sendo passada pela administradora e pelo síndico que está tudo ok. Então acho que essa é praticamente a função básica da auditoria, e aí principalmente de pensando numa auditoria condominial, né. Claro, se a gente sair um pouco da condominial, às vezes o trabalho da auditoria ele consegue, validar algumas outras informações da empresa, principalmente parte tributária, que eles conseguem algum benefício. No condomínio é muito difícil porque não tem, emissão de receita, não tem despesa, mas é mesmo para prevenir tudo isso, toda a movimentação que acontece mensalmente, né. Você tá falando, eu tô viajando, né, porque é engraçado, a gente vai conversando sobre um assunto e vão surgindo outros, né. Pra quem me conhece sabe, eu fui durante 15 anos de uma administradora de condomínios. E eu me lembro, até quem estiver assistindo que for daquela administradora vai me perdoar, mas eu não posso deixar de falar. Essa administradora ela tinha ISO 9001, não lembro, tinha uma ISO lá, tinha ISO. E era engraçado, putz, isso me incomodava muito, por quê? Durante o ano inteiro a gente trabalhava, né, trabalhava normalmente. Quando chegava o período pra renovar, acho que era pra renovar não sei como é que chama isso, a certificação, renovar a certificação, o Tá. que acontece?
acho que uns 3 ou 4 meses antes da auditoria, putz, meu, chegava lá e era feito um pente fino, e uma coisa que me incomodava era assim, tinha lá os procedimentos, né. Então você tinha que decorar os procedimentos. Você decorava o procedimento pra quando o auditor chegar, ele te perguntava as coisas e você respondia meio que mecanicamente. E aquilo me incomodava. Eu falava: "Pô, o ano inteiro eu trabalhei, não era assim. Por que agora, porque o cara vai chegar, eu quero chegar aonde, né?" Então, e qual que era a visão que eu tinha de auditor? Eu odiava os caras. Normal, é normal. Meu, Aí todo por mundo. quê? Porque o cara eu via e ainda era engraçado que era um japonês o auditor, né. Meu, esse japonês todo ano vem aqui enchendo essa paciência, ficar, fazendo sabatina de coisa que a gente não faz. Só que o meu gestor falava assim: "Ó, você não pode falar assim, né, você faz sim". É. Bom, e então, aí vamos trazer pra auditoria pra área condominial, independente sem falar de ISO, né. Isso nem estava na nossa pauta, que veio na minha cabeça agora essa pergunta. Legal. Então, no condomínio que contratou a auditoria, vamos supor que o condomínio contratou a sua empresa, ou então o nosso patrocinador, que é a JBS Torres de São Paulo. Contratou a auditoria. O auditor, você ou essa nossa patrocinadora, pode ir lá fazer uma auditoria que eu digo assim, você está fazendo auditoria, né, seu trabalho está sendo realizado, mas você pode ir lá, tipo, como é que eu posso falar? Dar uma incerta lá no condomínio e pedir talvez documentação, sabe, porque quando a gente o assunto é auditoria, eu lembrei, porque eu particularmente eu era traumatizado, porque chegava no período, eu vou chutar, de repente era, vamos supor que era novembro, então vamos supor que novembro era o período de recertificação. Pô, nos meses anteriores, outubro, setembro, agosto, eu já começava a sofrer, porque eu tinha que decorar o que o japonês ia perguntar, entendeu? Então, na auditoria condominial, existe essa possibilidade do auditor dar uma incerta lá, chegar no condomínio: "Olha, eu queria talvez a pasta do mês tal", sei lá, entendeu? Porque eu entendo que a auditoria você vai pegar as pastas e vai para o escritório, fazer lá tudo, isso eu já consegui entender, mas não pode, isso aí é meio, é igual que não vai visitar uma autoridade, a autoridade vai visitar a cidade, né. A autoridade vai visitar a cidade. Meu, a rua que ele vai passar, nego Tá limpa, pinta, limpinho, né? deixa tudo perfeito, pinta a faixa de pedestre Verdade. e deixa tudo mascarado. Você entendeu? Então, na auditoria condominial existe essa possibilidade de dar uma incerta, chega na administradora: "Olha, eu quero as pastas do mês tal", sabe, pode, que aí você, a probabilidade de você conseguir uma êxito talvez na não quero falar besteira que não é minha área, né, mas pegar alguma coisa errada é muito maior, né. Olha, Moreno, como que funciona a auditoria? Toda auditoria é baseada em evidência. Evidência eu preciso ter qualquer tipo de documentação, tá? Vamos partir do pressuposto, do princípio que nós estamos pegando a demonstração de despesas e receitas e fazendo confronto com o extrato, tá? E toda essa receita, toda essa despesa tem um tipo de comprovação. No que você citou de repente, passar um mês e pegar um mês diferenciado, hoje é muito complicado, porque fecha-se os trabalhos por um escopo. Então qual que é o escopo? É Ah. 12 meses, é 24 meses, são 18 meses, são 6 meses, é mensal. O que que eu costumo fazer, tá, de diferente para ver se consegue identificar alguma coisa. O que até no jargão é puxar o rabo do macaco, né. Eu costumo, verificar todas as atas, tá, por mais que eu estou auditando um ano, então assim, se eu pegar a ata de 2, 3 anos atrás, às vezes ela vem no histórico até hoje, então eu acabo puxando todas as atas anteriores para saber se não tem, né, nenhum rescaldo que ficou para o ano que está sendo auditado ou não, tá. E claro, fazer a leitura da convenção também para ver se não tem alguma coisa diferente. Mas da gente, entrar numa administradora e pedir, alguma coisa que não seja do período do escopo, Não vira. vai ficar complicado por quê? Primeiro que a administradora não vai querer entregar, porque ela não tem autorização do síndico. Tá. E aí se for um outro síndico também ele não vai querer, entregar, ou pode até ser que ele entregue para saber o que está acontecendo. Mas nesses casos o que que eu recomendo? Se for identificado alguma coisa, né, alguma coisa muito absurda e que vamos por aí que nós estamos fazendo uma auditoria, uma data base de janeiro de 22 a dezembro de 22. E foi alguma coisa que veio mais do passado, então eu levantei de repente 20% do problema, o que seria ideal, se de repente for entrar com um processo juntamente com os assessores jurídicos do condomínio, é fazer um trabalho específico em cima desse item que foi levantado, para poder quantificar o valor total, tá. Tá. Mas, infelizmente, de
pedir esse documento à parte, né, entrar e pedir uma pasta de algum mês passado, é meio complicado. Mas nada impede também da gente pedir, nada impede do condomínio autorizar para a gente poder, validar essas informações. E claro, como eu falei, auditoria é baseada em evidência. Então eu vou pedir toda a parte de documentação, contrato, nota fiscal, se tiver alguns recibos e entender o porquê que tem esse recibo. Sim. Então toda a documentação que suporte os demonstrativos e o que é movimentado no extrato bancário, Não, né. entendi, entendi. Porque é bacana, porque o internauta ele tá lá, ele de repente tem essa dúvida, né. Agora, no meu trabalho, né, meu trabalho na área de segurança patrimonial do trabalho, enfim, eu tenho um serviço que eu ofereço que é de auditoria, né. Então eu faço uma auditoria e daí até outro dia um síndico me perguntou, né. Ele não me perguntou, mentira. Chegou até mim, né, sabe que é importante quem vive em condomínio e contrata algum serviço tomar cuidado com o que fala, porque chega na boca, chega no Sim, com ouvido do certeza. do do prestador de serviço. E esse condomínio me contratou para fazer uma auditoria do serviço de segurança lá, e qual que foi a contestação dele? "Pô, quem é esse cara? Quem é esse auditor que vocês contrataram?", né. O auditor pra meu trabalho é auditar serviço de segurança. Daí: "Ah, quem é esse cara? Ele tem algum conhecimento?". E eu fui obrigado, de uma forma muito sutil, né, de deixar escapar sem querer o meu currículo, né, deixei escapar meu currículo no WhatsApp dele, né. Entendi. Chegou sem querer lá, então ele teve conhecimento de quem é o cara que tá fazendo auditoria lá. Tô fazendo isso, fazendo uma comparação. Pelo seguinte, o seu trabalho de auditoria, né, seja contábil, fiscal, tributária, enfim, quem é o profissional, ou se tem alguma formação, se tem alguma especialização, né. Por que que eu faço auditoria? Porque quando eu me formei, né, quando eu estudei, eu tive uma disciplina relacionada à auditoria de segurança. Auditoria voltada para processo de segurança, desde o projeto, a execução do projeto. Então eu tenho essa, vamos dizer, eu tive essa disciplina na faculdade e tenho essa expertise. Então, mas e na sua área? Quem que pode fazer auditoria? Porque aí, o que que acontece? O que tem em todas as áreas tem aqueles caras que são aventureiros e Com sai certeza. e outra, o que me incomoda é assim, o cara sai se apresentando como especialista. O cara nunca fez trabalho nenhum e é especialista. Vamos, como é que pode? Então, quem na sua área, que profissional está habilitado ou capacitado, né, capacitado tudo bem, mas tem que estar habilitado para desenvolver um trabalho de auditoria? Quem? Seria o contador? Seria o administrador? Quem que é o profissional ou se tem alguma especialização que ele tem que fazer para poder ser auditor? Essa é uma pergunta interessante. Vamos lá. O mercado condominial hoje, ele não é um mercado regulado. Eu digo regulado o porquê. Eu vou falar mais na parte contábil e financeira, porque assim, os condomínios não são obrigados a gerar um balancete, um balanço com as demonstrações financeiras. Então ele faz uma prestação de conta por um fluxo de caixa. O Tá. que recebeu está registrado, o que não recebeu fica inadimplente, o que pagou está registrado, o que não pagou fica pro mês seguinte. Então assim, é um fluxo de caixa que é montado com os demonstrativos de receita e despesa. Falar que ela não é totalmente regulada, tem as obrigações acessórias, tributárias, né, porque afinal de contas tem um CNPJ, então tem algumas obrigações que precisam enviar. Mas por não ter esse órgão regulador, tá, então não tem, uma especificação em lei sobre área condominial, auditoria na área condominial. O que que nós recomendamos é que seja uma empresa que pelo menos tenha CRC, né, o cadastro Tá. junto ao Conselho Regional de Contabilidade, e aí, na parte da especialização, tem empresas que têm o CNAE, né, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, que o profissional, o auditor, ele passa por uma certificação, então ele faz uma prova para poder ter esse CNAE. Então, nós recomendamos que seja contratado, porque geralmente é um especialista nessa área. Mas, voltando ao exemplo que você citou, por mais que eu estou fazendo uma auditoria contábil e financeira, às vezes a gente consegue identificar algumas coisas que são de outras áreas. Tá. Como, por exemplo, eu vou pegar um contrato da área de segurança e está dizendo que na área de segurança, os seguranças precisam ter uma X quantidade de EPIs ou alguma quantidade de eh, roupa ou armamento, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou especialista nessa área. Então, nós fazemos o levantamento do risco para que contrate um especialista que possa validar essas informações. Então, isso é Entendi. muito importante.
que a mesma coisa, esse foi um caso citado, mas muita coisa às vezes é na parte de engenharia, foi contratada uma obra. Nós auditores, nós estamos dando uma opinião, né, ou fazendo um relatório em cima do resultado financeiro do condomínio, olha, mas você tem como saber se esse muro está correto, se não foi superfaturado? Eu Hum, não sou engenheiro para saber quantos metros usou, por que que teve que usar daquele jeito, de repente o aterramento tinha que ser maior ou não. Então, o que nós temos como validar é no sentido de qual que foi o contrato? O contrato foi orçado um valor de X, tá? Esse valor tinha que ser pago em tantas vezes, e se tivesse algum adicional, teria que ser feito um aditivo. Então, nós validamos esse processo todo, entendi. só que nós não temos a expertise de falar se o muro foi feito reto, se foi feito torto, se não estava correto ou não. E eles acabam, às vezes, o condomínio, não, mas eu te contratei para isso, principalmente na parte investigativa, mas eu não sou especialista nessa área. Voltando para a nossa área que nós estamos falando, o que nós recomendamos, geralmente, é que a empresa tenha pelo menos o CRC, né, e Tá. se o profissional puder ter esse KNAI ou a empresa puder ter o KNAI, é uma certificação a mais, então a gente é uma confiança maior no auditor, né. O nosso internauta que é leigo, o que que é CRC? CRC é o Conselho Regional de Contabilidade. Que é igual vem do CRM do Isso, médicos, igualzinho, tá, igualzinho. CRO do dentista. Isso, do odonto. E daí é legal porque, a gente vê muitos profissionais que acabam não concluindo a faculdade, né, não conclui a faculdade, e já sai dizendo que faz, que acontece, que isso, que aquilo. Então, é bom a gente você vê como que um assunto vai trazendo o outro, né. A importância da contratação certa, né. E eu falo Perfeito. muitas vezes, até inclusive faz tempo que eu não falo isso aqui no programa, sobre o valor e o preço, né. Porque você não pode colocar preço no serviço dos outros. Com certeza. Então você, pô, vai contratar uma empresa, por exemplo, a sua ou a JBS, e, pô, tá lá, vou chutar, né, R$ 5.000, e vem outro e oferece a 2,5. Pô, alguma coisa não tá certa, né. Então daí a importância de ver o escopo do trabalho, se está sendo cotada a mesma coisa, porque eu vejo muitos condomínios ainda dão valor para aquilo que é mais barato, né. Só que o mais barato, de Infelizmente. repente, quem vai assinar? Porque eu entendo que o parecer de um auditor, ele é assinado, né. Sim, com Então acho que certeza. quando você termina o seu trabalho lá, você assina, Fernando Felício. Pô, mas quem é esse cara que tá assinando? De repente contrata o seu serviço e outro cara assina, né, tem muito disso também, né. Sim, sim. Então, viu, síndico, você que está assistindo o programa, você administrador que está assistindo o programa, toma muito cuidado com essa situação de contratação por preço, né. Porque muitas vezes o preço acaba, eh eh eh, não o resultado do trabalho não condiz com o preço, né. Com O certeza, condiz resultado com o condiz com o que você pagou. Pagou uma mixaria, vai ter um resultado semelhante. Eh Você quase agora falou dos 2 tipos de auditoria, né, auditoria preventiva e auditoria investigativa. É interessante que no meu trabalho eu também tenho semelhança com esse tipo. E eu quero que você, esclareça para o nosso internauta, porque o nome já ele meio já se explica, né. Auditoria preventiva, você vai trabalhar para que não aconteça. Perfeito. Já investigativa, a casa caiu, né. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, e aí você vai buscar essas evidências, né. E daí qual desses 2 tipos seria recomendável então? Porque, pô, então tá bom, eu não quero investir, o condomínio não tem caixa, não vamos contratar não, essa porque eu entendo que a preventiva você deve ser uma mensal, né. Isso E já mesmo. a investigativa é agora, tá. Então, vamos imaginar, poxa, não quando não tem caixa para contratar a preventiva, não vamos contratar. Só que aí pintou a bucha, vai ter que gastar do mesmo jeito, né. E não é gastar, é investir, né. É isso que é uma coisa que muitas vezes o internauta também não entende, né. Mas espera aí, só que antes de você responder, são 19h36. Estamos já nos aproximando para o final do nosso primeiro bloco. Então, antes de te interromper no meio da resposta, vou te interromper agora, para lembrar que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que tem necessidade aí de um contrato de manutenção de elevador, restauração, modernização, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Serviço de manutenção predial,
pintura, restauração de fachada, trabalho de hidráulica, elétrica, proavip.com.br, telefone deles 3533-2826. Você que busca serviços de limpeza, zeladoria, portaria, estamos com o apoio do Grupo Natzar, gruponatzar.com.br, telefone deles 2081-5811, serviço de auditoria, auditoria especializada na área de condomínios, JBS Torres de São Paulo, o site deles é www.jbstorresdesaopaulo.com.br, telefone 972692996. E você que busca curso de primeiros socorros, renovação de brigada de incêndio, AVCB, Grupo Nova Estratégia Consultoria, eles estão no Instagram como @novaestrategia.consultoria, telefone 976026118. E você que tem interesse em participar do Previna-se, seja como convidado, seja indicando um convidado, sugerindo tema, o nosso e-mail programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 962789821. Deixa eu só justificar, eu não tô conseguindo responder as mensagens de vocês, que deu pau aqui no YouTube, eu não tô conseguindo ver as mensagens. Eu tô assistindo aqui o programa, mas eu não tô conseguindo responder as mensagens. Então, me perdoe aí não estar interagindo com vocês nesse feriadão, né, vocês que nos acompanham, mas eu tô aqui acompanhando aqui, tô passando as perguntas que nós temos aqui pro Fernando. Então, Fernando, voltando, né, que tipo de auditoria você recomenda? Lógico que a resposta é meio óbvia, mas é importante para o internauta entender. Por que contratar a auditoria preventiva e por que contratar a auditoria investigativa? Qual das duas você recomenda? Que eu até já sei a resposta, né, mas vamos lá, por favor. Não, legal. Essa é uma pergunta interessante e acho que do que você começou a falar antes, né? Principalmente o preço, né? O que eu recomendo, e o que eu falo, afinal de contas, eu também sou morador de condomínio, né? Né, e seu E, bolso tá lá também, né. e tá lá também. Então, assim, eu já, até como exemplo, alguns trabalhos de auditoria não fechei trabalho por conta de preço e fui identificar depois na ata que realmente foi por conta do preço que não foi fechado. Não estou aqui para julgar profissionais, eu acho que todo mundo é capacitado até o que se prove o contrário, né? Sim, né. Mas eu tive casos também de não fechar um trabalho com a minha empresa por conta do valor, fecharam com uma outra empresa, entraram com uma ação judicial, por conta do relatório tiveram um problema, tiveram que recontratar o trabalho de auditoria e acabaram me contratando o trabalho para refazer todo o trabalho, e aí entraram com a ação e conseguiram o que precisavam. Tá. Mas é o famoso ditado, né, o mal pagador paga 2 vezes. O que eu recomendo nesses casos, tá? São trabalhos específicos, são trabalho de profissionais, que tem que ter algum pelo menos um conhecimento, uma expertise na área, e por mais que receba-se cotações, 5, 10, 15, 3, não pegar o menor valor, que foi o que você comentou: "Ah, tudo é o menor valor", né. E aí o menor valor, eu não digo que não saia um trabalho capacitado, pode sair um trabalho capacitado, mas às vezes o menor valor, ele tem um volume de informação tão grande para fazer, que às vezes não vai dar conta no seu trabalho e vai acabar passando, porque hoje todo mundo tem prazo apertado. Sim. Tudo você contrata para ontem, então acaba apertando o prazo e acaba se passando coisa. Então o que eu geralmente recomendo nesse sentido? Pega-se pelo menos 3, 4, 5 orçamentos, né, faça uma média de uns orçamentos e descarte o menor e o maior. E o que está no meio, valide as informações, fazendo entrevista, fazendo, um questionário, para que o profissional se apresente junto aos moradores, ou um conselho que tem, né, de repente um conselho de auditoria, uma administradora mesmo, e façam perguntas, e aí vocês sintam a confiança. E não simplesmente receber o orçamento e falar: "O menor valor é esse", e foi contratado. Entendeu? Até para poder sentir se a pessoa, de repente, sabe falar, se a pessoa entende do que está falando, Né. ou se não foi um orçamento enviado por e-mail, por papel. E aí acaba complicando, né? Em relação à pergunta, uma preventiva ou uma investigativa, eu acho que investigativa ninguém quer fazer, né? Porque o problema aconteceu. Então, assim, o que eu recomendo hoje seria uma auditoria preventiva. Tá. Em relação a valores, né? Todo mundo pensa que hoje um trabalho de auditoria é um valor muito alto, é muito grande.
Eu posso aqui citar diversos valores de trabalho, mas tudo depende da complexidade do trabalho e do volume do condomínio, né. Eu não posso falar que num condomínio eu vou precificar igual um condomínio que tem 50, 60 moradores, um condomínio que tem 1000 moradores, 500 moradores. O volume de informação é muito maior, Tá. tá. Mas o que eu posso garantir que se a gente for pegar uma auditoria como exemplo, tá, uma auditoria preventiva e incluir ela até num orçamento, numa prévia orçamentária, não vai sair mais, tá, do que 5, R$ 6 por condômino. Se a gente for pensar 5, R$ 6 para você ter todas as suas contas auditadas, todas as suas contas validadas e o colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: "Olha, meu condomínio está indo bem, não vai vir um rateio mais para frente para a gente poder, Né? eu ter que desembolsar", e às vezes num prazo curto, às vezes dependendo do que foi, uma ação, alguma coisa, até 2, 3 parcelas ou uma parcela. Então o que eu recomendaria seria a auditoria preventiva até para fazer mensalmente. A investigativa, se de repente precisar, por mais que tenha uma administração boa, né, e queira auditar o último exercício para saber se não ficou nada, por mais que confie no síndico, também é recomendável, tá? Mais ainda, a preventiva, se todo mundo tiver a consciência de poder fazer essa preventiva, é o que eu aconselho a todo mundo, Moreno. Deixa eu te falar uma coisa, acabei de comentar, né, que estamos com um probleminha aqui com o nosso chat do YouTube, mas o internauta aqui ele é top, porque ele já manda mensagem pelo WhatsApp. Boa. Então o YouTube não funciona. E tem uma pergunta aqui, que é do Sandro de Oliveira. Obrigado, Sandro, pela sua audiência, viu? Obrigado por acompanhar o programa. Eu vou ler a pergunta, que é uma pergunta interessante, e ela é um pouco longa, então tá falando sobre mini mercado. O Sandro escreveu o seguinte: com base na experiência, acho que é na sua experiência, né? E convive em condomínios, pudemos verificar um aumento de casos de contratação de mini mercados ou pontos de venda de mercadoria nos condomínios. Poderia nos falar um pouco mais sobre essas contratações? Qual riscos e benefícios? E se você tem experiência dessas contratações, entendeu? Obrigado, viu, Sandro? Obrigado pela pergunta. E agora a batata quente está na sua mão, Fernando. Fica à vontade aí para poder falar sobre mini mercados ou ponto de vendas em condomínios. Legal, Sandro, obrigado pela interação, obrigado pela pergunta. Realmente, hoje foi visto, né, uma forma aí de poder atender aos condôminos, né, até por espaços ociosos dentro de condomínios, né, ou até condomínios grandes, para não ter que ficar saindo, né. E a gente pensa em condomínio, pensa em segurança, então para que que eu preciso sair para comprar as coisas, né. Então foi uma sacada boa. Eu acho que assim, toda prestação de serviço tem o seu benefício e tem o não benefício também, né. O que eu recomendo, principalmente nessa área condominial, é a gente que eu digo, né, vocês, né, síndicos, fazer uma analisada no contrato, tá, ser bem rigoroso na parte contratual, tanto com, o terceiro que está fazendo o contrato junto ao condomínio, né, que é a operadora que está fazendo esse tipo de contrato, bem como, com a empresa que está entrando, né. E claro, e ter, aquele lado a lado com o responsável. Até mesmo para não poder faltar, mantimentos, né, não faltar produtos lá, e aí, ter outra demanda do síndico que os moradores reclamar porque está faltando produtos no condomínio. De repente um salgadinho que o filho quer comer, um chocolate que o filho quer comer no momento, um refrigerante, enfim. Então assim, ter um bom relacionamento com o prestador Tá. e exigir do prestador que ele atenda o condomínio bem, tá. Em relação aí o que a gente pode falar em relação a receitas e despesas, né, geralmente traz alguma receita ao condomínio, uma receita extraordinária que não estava, né, é uma porta boa para se trazer uma receita, e às vezes dividir alguns custos do condomínio. E se a gente for falar novamente em praticidade, é uma coisa maravilhosa, né. Eu tenho no meu condomínio e às vezes é aquele negócio, abrir a geladeira ou abrir a despensa, está faltando alguma coisa, eu não preciso me deslocar, não pedir um iFood, eu consigo pegar diretamente no condomínio, né. Vou falar de experiências no processo de auditoria. Já peguei, 2 empresas, né, uma eles estavam com um problema de contrato, infelizmente tiveram que encerrar, e uma outra acabei pegando duas empresas, uma empresa, né, que tinham 2 condomínios e acabaram, tendo que fazer a auditoria dessa mesma empresa, e é uma empresa bem certinha, sabe, faz o contrato, junto com o condomínio, junto com a empresa, o prestador, ele apresenta o prestador, ele tem, uma pessoa
que passa a cada 2, 3 meses para poder verificar se esse prestador está Cumprindo. cumprindo com o que foi exigido ou não, tá? Até eu não posso falar o nome da empresa aqui, né? Mas é uma empresa de São Carlos. Eu acabei conhecendo o pessoal para saber. Claro, eu tive que ler o contrato para poder fazer auditoria, porque eles tinham alguns recebimentos dessa empresa, né? Tá. Mas é uma empresa hoje renomada e eu recomendo, tá? Quem puder ter e quem puder fazer, é uma praticidade enorme para os moradores e um benefício que traz ao condomínio, né? E é interessante que eu outro dia estava numa situação onde estava havendo essa discussão mesmo, né. Poxa, por que ter o mercado aqui dentro, né? E teve um morador que falou: "Meu, eu quero ter o mercado aqui porque eu tô precisando agora de um refrigerante", até ele apontou, né: "Olha, a geladeira tá ali com e a marca que eu quero". Então Perfeito. é um benefício, né, que você ainda mais se tratando de segurança, né, você não Sim. precisa sair de casa, né, você tá no seu quintal, né. Você desceu, foi ali. Agora olha Eu só, brinco muito, às vezes, o pessoal do churrasco, né? Acabou o gelo, né acabou o carvão, e aí eu exatamente. tenho que sair para pegar, eu tenho que sair, o transporte, a locomoção, e tudo é E risco hoje, muitas né? vezes e muitas vezes esse deslocamento rápido, né, você vai É, sair daqui, pô, vai na esquina buscar o carvão, só que é nesse quarteirão, 2 3 quarteirões aonde que acontece as coisas. infelizmente. Ó, tem uma outra participação aqui da Fátima Borges, e ela tá perguntando o seguinte, eh, acho que até a gente respondeu isso, mas ela mandou aqui agora: "Quais os benefícios da contratação de uma auditoria preventiva?". Se tem algum benefício, né? Que benefício que teria o condomínio de contratar uma auditoria preventiva? Obrigado, Fátima. Obrigado pela sua participação. Obrigado por interagir com a gente, né? Se eu não me engano, a Fátima Borges, ela tá sempre com a gente mesmo, mas só que ela nunca fez pergunta. Então, hoje ela se manifestou. Então, quais os benefícios da contratação da auditoria preventiva? Eu acho interessante que a palavra se autoexplica, né? Para Certeza. prevenir, de repente, ter alguma. Mas, enfim, você que é o auditor, ajuda a Fátima, por favor. Fátima, obrigado pela pergunta. Eu acho que, em alguns momentos eu citei aqui, né, quais são os benefícios e a funcionalidade da auditoria preventiva, mas como o próprio nome diz, e juntamente com o programa, né, o Previna-se, Previna-se. na realidade nada mais é do que a gente não ter surpresa para um futuro. O futuro pode ser o próximo mês ou o futuro pode ser um ano. Novamente, né, o exemplo. Ele pensou se fica um ano sem pagar um INSS, um ano sem pagar um FGTS, de um quadro de funcionários ou a retenção dos impostos, e não se vê, não se analisa isso mensalmente, nós vamos pegar para o final, né, depois do período auditado, que às vezes não se fecha o contrato no ano seguinte, então, de repente vai analisar alguma coisa de 22 só em 24, e aí acaba se ocorrendo multa, juros, não sai as certidões negativas do condomínio, e quando vai ver, a bucha tá grande, o valor tá alto e tem que se fazer rateios para poder fazer pagamento. E aí o que que eu recomendo na auditoria preventiva? A administradora, tá, ela faz o fechamento das demonstrações, envia para a auditoria valida toda a prestação de contas, tá. É feita uma devolutiva à administradora, tá, de algum dos pontos que forem identificados. A administradora responde ou justifica se esses pontos, que às vezes pode ser tanto a administradora como o síndico, algum problema que teve, e aí é enviado esse relatório junto com a pasta de prestação de contas. E esse relatório fica à disposição de todos os condôminos. Tá. Então, é uma forma do condômino ter a pasta validada sem ele ter a pasta fisicamente, né. Poxa, e tudo isso que você está falando, eu não moro em condomínio, né, eu não moro em condomínio, mas vê como que a própria auditoria vai te dando, ferramentas até para você continuar com o serviço que está sendo prestado lá, né, seja de sindicatura, até de mão de obra, serviços em geral, ou propor uma alteração. Até eu tenho uma outra pergunta aqui da Luísa Pinheiro, ela está falando o seguinte, e se durante a auditoria, eu vou resumir que ela escreveu um texto aqui, e se durante a auditoria foi constatado uma não conformidade, né? Então durante o processo de auditoria, que aí eu já entendo, né, Luísa, auditoria investigativa, né? Então, se eu tô interpretando sua pergunta. Se durante o trabalho de auditoria foi constatada uma não conformidade, qual que seria aí eu já vou fazer uma comparação. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu era CLT de uma empresa de vigilância, e eu não quero falar nomes, né, mas
um fabricante de chuveiros, ele desconfiou e contratou a empresa que eu trabalhava para fazer uma investigação. E na investigação constatou-se que quem estava desviando os chuveiros era um membro da diretoria. Só que aí no final na conclusão da investigação, eu me lembro que até, na época era um capitão que coordenava esse trabalho, ele falou assim: "Meu, e agora, né? Como é que nós vamos chegar no dono da fábrica, né, no dono das duchas lá, Do negócio. é, que quem tá, furtando, que era um furto, não era um roubo, né, Sim. quem estava furtando é o braço direito dele". Então olha, enfim, aí teve um andamento lá, mas eu me lembrei disso agora. Então você está fazendo auditoria lá no condomínio, e você, durante a auditoria, constatou uma não conformidade, de repente, e como é que você faz? Como é que porque, meu, eu tô me colocando na sua condição de saia justa agora, né. Ou então foi contratado uma auditoria e é o síndico, por exemplo, que está envolvido, ou é a administradora que está envolvida, sabe. Como é que você faz? Polícia? Olha, Moreno, é Luísa, né, o nome Luísa. da moça que Luísa perguntou? Pinheiro. Luísa, obrigado pela pergunta. Eu vou citar aqui uns 2 exemplos aqui de casos que eu peguei que foram casos graves, né, e aí Tá, depois na consequência eu comento sobre o que fazer. boa. Um dos condomínios, a síndica pediu um cartão de crédito na conta do condomínio, sem autorização de assembleia, sem autorização de nada, e saiu gastando. O que é o sair gastando? Ela gastou-se para o condomínio? Sim, gastou, mas também gastou, para ela e depois fazendo alguns reembolsos. Aí a pergunta que eu fiz, né, depois quando eu fui apresentar o relatório é: quem me comprova que ela comprou na época, eu vou dar um exemplo, 5 sacos de cimento e ela usou os 5 sacos de cimento e só usou 4 e um foi para casa dela. Tá. Só que eu não posso entrar na casa dela para ver se a casa dela foi reformada ou se é uma auditoria investigativa, às vezes foi de 2, 3 anos atrás. Como que eu vou saber se a casa dela foi reformada ou como eu tenho alguma evidência? Então, esse foi um dos casos que teve uma repercussão muito grande, porque tratou-se de valores grandes, não eram 100, 200, e sim era Tá. na casa de 20, 30 mil mês, tá? Teve um outro caso também, até para a gente poder ilustrar aqui. No, eu fui, nós fomos contratados para fazer 3 anos de auditoria no condomínio, que era 2 mandatos e meio, né, do síndico, e foi definido, porque era um condomínio muito grande, que em alguma das assembleias, que o síndico tinha um valor que ele poderia utilizar e não precisava prestar contas. Tá? Então ele tinha como se fosse um fundo fixo dele lá, e ele não tinha necessidade de pedir a qualquer tipo de autorização. Começamos o trabalho, primeiro mês, eu vou falar o valor, né? Era uma nota de R$ 4.000. Nota número, vou dar o exemplo, nota número um, data tal. No mês seguinte, a mesma nota de R$ 4.000. E eu acho que nós acabamos passando, que achou que era valor em 2, 3 parcelas. Aconteceu isso em janeiro, fevereiro, março, levantou-se a pulga atrás da orelha, fomos em abril. O que foi descoberto? Que esse síndico usou a mesma nota de R$ 4.000 durante a vigência os 48 anos dele como síndico. Porque ele não tinha que pedir autorização a ninguém. Então, assim, são casos aí que aconteceu. Em relação à pergunta, foram não conformidades, Sim. né? Então, o que acontece? Em todo relatório, em todo trabalho é emitido um relatório com todos os pontos que estão errado, né? Ou Não estão conformes. em não conformidades. Às vezes no condomínio me pergunta, isso é uma fraude? Olha, é muito difícil a gente tratar uma fraude, tem que ter muita evidência para ser uma fraude. Então, eu costumo, comentar, né, ou afirmar que é um erro, que a pessoa não sabia e que prove-se ao contrário. O que que é a prova? "Ah, mas o caso que você explicou deu para evidenciar que foram R$ 4.000 todo mês". Ok, foi, mas é preferível, levar ao corpo diretivo, levar em assembleia e pedir para os moradores, que conforme eu citei, são os donos da empresa, tomarem a decisão do que vai ser feito. Tá. E não somente entrar com o processo, pegar o relatório e entrar com o processo, tá? Então, assim, todo o trabalho de auditoria, existe um relatório final dizendo quais foram as não conformidades encontradas, tá? Geralmente o relatório de auditoria, vou colocar no caso da nossa empresa, eu coloco todos os pontos que não são
não estão coerentes com o trabalho. Vou citar algum exemplo, geralmente prestação de contas sem a nota fiscal, às vezes um recibo ou às vezes o que a gente brinca, um papel de pão, né, escrito que recebeu. Como não tem o documento fiscal que é a nota, nós colocamos no relatório. Tá. Claro, toda regra tem sua exceção e a gente sabe que às vezes hoje tem aqueles problemas, estourou uma bomba 2 horas da manhã e o prestador veio aqui e só emitiu um recibo e eu precisava, mas são coisas justificáveis que aí Pontuais, né? todo mundo está sabendo. E aí, o que que nós recomendamos? Com base nesse relatório, analisar todo o relatório junto, né, numa assembleia e definir, se tiver que entrar com uma ação, definir o que vai entrar. Mas o fluxo, o que que eu ainda recomendo pela experiência? No primeiro momento do relatório, cobrar internamente, administrativamente ao síndico. Tá. De repente, ele tem as respostas que sejam convincentes, é feita uma devolutiva à auditoria, nós avaliamos essas respostas, até para ver se tem o documento fiscal, se foi validado, se tem algum documento, alguma evidência que valide esses pontos levantados. Depois de ser feita essa parte administrativa, se tiver algum ainda valor a ser devolvido, entenda-se, né, que tenha que ser devolvido junto com os assessores jurídicos do condomínio, cobrar a esse administrador. Se com todo esse processo ainda não conseguir, aí eu recomendo ir para fins judiciais. Para fins judiciais, nós moramos no Brasil e a gente sabe como que é a parte judicial no Brasil. Ela pode ser rápida como pode ser demorada, né? E às vezes é feito todo um esforço, né? Para poder fazer todo um gasto e no final acaba não tendo nada. Então, assim, então, lembrando, todo o trabalho de auditoria tem um relatório das não conformidades. Eu Tá. não coloco o que está certo, porque é o que está certo. Eu não preciso mencionar no relatório que é o que é contratado para mostrar o que está errado, né? Então, é feito um relatório. E lembrando, quem toma as decisões é síndico, se ele tiver toda a autonomia, né? É um conselho que pode ter autonomia, ou os moradores. Mas eu recomendo que, nesses casos, levem aos moradores para tomar decisão. Maravilha. Olha só, infelizmente estamos já caminhando para o final do programa, né, já são quase 20 horas já. Mas, lógico que tem aquela pergunta que não quer calar, né, a gente sempre tem a pergunta do milhão. E depois dessa pergunta, eu vou te passar de novo a palavra para você fazer suas considerações finais, mas então o que eu quero que o internauta se programe. Vou passar uma pergunta agora pro Fernando Felício, onde ele vai responder. Aí você já vai pegando aí papel, caneta, né, que ele vai daqui a pouco deixar o telefone dele, os contatos dele, porque assim, Fernando, eu tô do lado de lá assistindo, e eu tô pensando: "Putz, meu condomínio tá zoado". E eu preciso entender, e até vem de encontro com a última pergunta agora, que é do Paulo Henrique Santos. Paulo Henrique Santos mandou uma pergunta que eu achei espetacular. Eu até segurei para o final, que ele já mandou logo no comecinho do programa, ele já mandou a pergunta, que ele viu que não estava funcionando o YouTube, ele já mandou no meu WhatsApp. Eu falei: "Meu, essa pergunta eu vou deixar ela para o final", porque assim, eh, lógico que tudo na vida profissional, pessoal, sempre a gente precisa de orientação, né. Poxa, quem que eu vou buscar, quem eu vou recorrer, quem pode me ajudar, eu posso fazer isso, não posso fazer? Então já deu tempo aí de você buscar papel e caneta, ele já vai se despedir já já, mas a pergunta do Paulo Henrique é o seguinte, Paulo Henrique Santos, ele perguntou assim, ó: "Quem pode pedir auditoria nas contas do condomínio?". Então, pelo que eu entendi, ele escreveu um texto aqui. Eu tô percebendo que, viu, Paulo Henrique, eu não vou te expor aqui não, mas a situação no condomínio que ele tá morando não tá fácil. Então, surgiram algumas dúvidas, desconfianças. Ele tá perguntando: "Quem pode pedir auditoria nas contas do condomínio?". Olha, Paulo, obrigado pela pergunta, mas é uma pergunta bem interessante, porque é aquele negócio, né? Às vezes você vai dar uma analisada no seu balancete, você vê que tem alguma coisa diferente. Eu quero auditar. Todo o trabalho de auditoria do condomínio, o contrato é feito diretamente com o condomínio. Quem que geralmente assina a documentação do condomínio? É o síndico, ele é o responsável pelas contratações. Então, mas e se a desconfiança é justamente do Isso, síndico? Que é o que ele tá colocando aqui. Eu não vou ler mas ele tá colocando o seguinte, que existe, você falou no começo aqui sobre evidência, né. Ele falou: "Existe uma desconfiança de que está acontecendo alguma coisa irregular por parte do trabalho do síndico". Então, agora, se o síndico tá ele não vai querer fazer uma auditoria? com certeza.
Olha, o que que geralmente acontece, tá? Às vezes, se reúne grupo de moradores, fazem um abaixo-assinado, e aí tem que ter as proporções, né, para o abaixo-assinado ter validade, e leva-se pra assembleia para poder votar, para ver Tá. se faz a contratação ou não. Já peguei casos que condôminos pagaram do bolso deles, se juntaram um grupo de mais ou menos 10 condôminos e viram que tinha um problema muito sério, e como ele tinham as pastas eram online, então foi feito um trabalho específico, pra poder, eles terem argumento para poder tirar o síndico, porque era um síndico que já estava há 7 mandatos no condomínio e não conseguiam tirar, infelizmente não conseguiam tirar o síndico, tinha problemas muito sérios lá, tá. Então assim, tem diversas formas de contratar, mas vamos pôr o caminho mais correto aí. Seria o condomínio junto à empresa prestadora de serviço, que seria nós, né, eh, pode ser uma assembleia, um corpo diretivo que é designado para poder fazer essa contratação, tá. Mas, recomendo novamente, tudo que seja passado por uma assembleia. E às Tá. vezes o síndico não tem autonomia de um certo valor para contratação. Então, de repente, ele pode gastar R$ 1.000, a auditoria sai muito mais que R$ 1.000, então ele precisa de uma aprovação ou do conselho ou na assembleia dessa contratação. Mas também pode ser feito desse formato que eu falei, junta-se um pessoal, porque o síndico, né, que acho que é o que tá acontecendo com o Paulo. Ele está desconfiado de alguma coisa, só que não vai falar para o síndico: "Ó, contrata a auditoria". Só que tem algo, precisa tomar também atenção, porque muitas vezes, se junta esse grupo para poder contratar, e também eu já tive casos, e eles não tinham as pastas. E aí, para conseguir Hum. as pastas com a gestão, foi difícil. E aí tinha que aí, acabaram conseguindo, eu tive que fazer auditoria dentro da casa do morador, porque autorizavam a pasta para o morador, então dentro da pasta do Da casa do morador, eu morador. consegui fazer auditoria. É uma situação para nós constrangedora, porque é o dia a dia do condomínio, uma auditoria eu não consigo fazer em 2 dias, né, o volume é muito grande, e essa auditoria é 10 dias, então assim, eu fiquei 10 dias dentro da casa do morador Tá. fazendo esse trabalho. Não sei que fim tomou, peguei o meu relatório, não tive contato mais com a pessoa, mas dá para se fazer dessa forma. Mas, novamente, o correto é condomínio com a empresa de auditoria. Entendi. Bom, precisamos finalizar, já está quase batendo 1 hora, até em respeito ao internauta que nos acompanha, ao internauta que nos prestigia com a audiência. O que que eu vou fazer agora? Eu vou te pedir para você, primeiro, te agradecer de novo, né, pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pleno feriado, né, nem todo mundo tem essa disponibilidade de participar de um programa em feriado. Você, internauta que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Então, Fernando, para a gente poder finalizar, o que que eu vou te pedir? Para você fazer, sabe, deixar aquela mensagem final, né, considerações finais, aí deixa seus contatos, que eu tô assistindo lá, eu tô imaginando: "Meu, eu preciso falar com o Fernando, eu quero entender, mais sobre isso", então você vai deixar aqui agora, se você tiver site, telefone, e-mail, como é que te encontram? Porque, esse assunto auditoria, mesmo quando a Evelyn esteve aqui, que é da JBS, até ela comentou comigo depois, ela falou: "Poxa, interessante, né, um assunto que vocês auditores sabem disso. É um assunto que muitos condomínios não valorizam, ou tipo: 'Ah, não, não precisa', sabe". Mas, aquilo que a gente fez agora, essas perguntas que eu te fiz, e que até os próprios internautas participaram, o Paulo Henrique, a Luísa Pinheiro e a Fátima Borges e o Sandro também, foram 4 perguntas interessantes, que eu sei que o internauta tem essa dúvida e ele quer recorrer aonde? Ele quer recorrer em quem ele está percebendo que tem conteúdo. E a ideia do Previna-se é justamente essa, é levar, não vou dizer levar a solução, mas levar o caminho para que você, internauta, busque essa alternativa para poder solucionar alguma dor que você esteja sentindo aí. Então, por favor, considerações finais, o que que você recomenda aí para o nosso internauta com relação à auditoria, que eu já sei que você vai falar, né? Contratar auditoria preventiva, pô. Caramba, né. Não adianta depois que o leite derramou mas eu quero que você deixe seu recado final, deixe os contatos, até porque o internauta precisa de auditoria, e ele vai buscar aquela auditoria que ele sentiu firmeza, né. Então eu não vou buscar porque assim, se eu minimizar aqui o YouTube e ir lá no Google, coloquei aqui, auditoria condominial, aparece trocentos lá. Só que eu entendo que não é dessa forma, né. Hoje em dia você, internauta, sabe muito bem disso, e você também. É indicação, né.
Sim. Pô, se eu vou precisar de uma empresa de auditoria, vou buscar quem? Fernando, que eu conheço, e a Evelyn, que patrocina a gente. Vou buscar quem que eu conheço. Ah, não vou, mas fulano, não. Até porque é referência, né? Ainda mais um assunto detalhado, com muito detalhe quanto Específico, né? esse. Igual você falou, você trabalhou dentro da casa do cara, pô. Você estava dentro do apartamento do cara fazendo auditoria. E aí, não vai colocar qualquer um dentro do apartamento, né? Sim, Então é uma coisa delicada, é uma coisa que até você comentou, né? Teve um momento aí que você falou sobre valores, né? Falando sobre preço. Em média, você falou aí 5, 6 reais por apartamento. Pô, é um valor, vamos dizer, relativamente baixo. Mas é baixo, depende do ponto de vista, né? Então sim. você tem um condomínio que é pequeno, tem lá 7, 8, 10 unidades, né, porque tem condomínios aí que são muito pequenos. Sim, sim. Então, nesse momento, o preço, ele vai ser, apresentado de acordo com o serviço a ser contratado e o número de unidades, né. Com Pode ser que certeza. saia R$ 6 ou R$ 600, né, não sei, então, por favor, se despeça do nosso público e deixe aí seus contatos. E mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e atenção. Por favor, fica à vontade. Novamente, agradeço pelo convite. Fico à disposição, tanto dos internautas, que provavelmente deve vir muitas dúvidas aí se precisar redirecionar, vou deixar também o meu e-mail depois, Sim. e telefone. Fico à disposição para responder qualquer tipo de comentário que venha depois e também aberto aos e-mails, né? Vocês tendo qualquer dúvida, pode me contactar o e-mail. Em falando de, novamente, auditoria, né, que nem acho que o Moreno enfatizou de novo, acho que a melhor coisa é contratar a preventiva, né. Claro, a gente sempre recomenda a auditoria preventiva para a gente não ter surpresa nenhuma e não ter surpresa, em finais de mandato, né. Então, tudo que é bem-vindo para uma gestão, tá. E a gente tem que tratar a auditoria como uma ferramenta de gestão, e não simplesmente recorrer à auditoria no jargão, quando a casa caiu. Né. E aí, quando a casa caiu, a bomba fica grande, né. Então, novamente, Moreno, agradeço, fico totalmente à disposição. O nome da minha empresa é Staff Consultores, o meu e-mail é fernando.felicio@staffconsultores.com.br, o site www.staffconsultores.com.br, e vou deixar o meu celular pessoal, tendo qualquer, dúvida, qualquer solicitação, tá? Fiquem à vontade para enviar mensagem, para poder tirar dúvida. Eu sou um parceiro, eu quero ser um parceiro do síndico, parceiro da administração e não o chato do auditor, né? Então segue meu telefone é 11 99541 1709. E lembrando, tá? Nós atendemos o Brasil todo, não é especificamente São Paulo. A Brasconde aí está no Brasil todo, nós somos parceiros, então eu também faço auditoria Brasil todo. Já tenho como experiência auditorias em Maceió, em Fortaleza, em Belém, no Rio de Janeiro. Claro, tudo às vezes depende do custo e depende do profissional que estou contratando, né? Mas eu tive casos dessas auditorias que hoje as passas são online, né? Então a gente consegue fazer o trabalho também e depois fazer uma apresentação, por mais que seja online, né? A pandemia trouxe alguns benefícios, né? E esse acabou Ó, sendo um Fernando, a também. Márcia Ribeiro tá pedindo pra você repetir o telefone que ela não conseguiu anotar. Márcia Ah, Ribeiro, legal, repita o Marcelo. telefone. Vamos lá. É 11 99541 1709, tá? Fernando Felício, da Staff, podem mandar mensagem, mandar e-mail, e assim que possível eu respondo e fico à disposição de vocês. Mais uma vez, Fechou. obrigado, boa noite e foi um prazer estar no feriado aqui. Imagina, o prazer é nosso. Inclusive, você comentou no início, né, da sua abertura, quando nós nos conhecemos. Esse ano fez 6 anos que nos conhecemos, porque a gente Isso, foi mesmo, em 6 anos. 2017, num evento daquela pessoa que nós, né, onde você palestrou, eu palestrei também, e parece que foi outro dia, né. Sim, sim. E é interessante que, apesar de 6 anos, parece que é muito mais do que isso, porque, poxa, a gente se fala direto, muita troca de informações, troca de experiência. Então, eu que te agradeço pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Obrigado. Bom, lembrando, o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, provip.com.br, manutenção em geral, restauração de fachada, pintura, alvenaria, hidráulica, elétrica, provip.com.br, telefone deles 3533-2826,
Natzar Serviços, gruponatzar.com.br, telefone deles 2081-5811, JBS Torres de São Paulo, o site deles é o mesmo, né? www.jbstorresdesaopaulo.com.br, telefone deles 11 972692996 e Nova Estratégia Consultoria, @novaestratégia.consultoria, telefone 11 976026118. E você que quer participar do programa, quer sugerir pauta, sugerir convidados, sugerir o tema do programa ser tratado aqui, os nossos canais de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Este foi o podcast Previna-se número 36. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos prestigia com a sua audiência, ainda mais no feriadão, né? Muito obrigado, grande abraço, boa noite e até a próxima. Valeu!